Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você, meu irmão, amigo, companheiro que nos acompanha aqui neste canal. Bem-vindo para mais uma escola bíblica dominical. Você, professor de escola, aluno da escola dominical, seja muito bem-vindo para mais uma escola dominical, nesta que é a penúltima lição do primeiro trimestre do ano de 2021. A lição número 12, a urgência do discipulado. Desta lição tão abençoada, onde fomos agraciados por Deus, onde Deus usou de uma forma maravilhosa o pastor Ezequias, como sempre, para nos trazer um ensino deste naipe, desta qualidade, desta riqueza. A nossa lição traz um assunto maravilhoso, que fizemos uma breve menção na última lição, que foi a respeito da evangelização. E agora a urgência do discipulado. O texto áureo da nossa lição está em Mateus capítulo 28 e o versículo 19, que diz: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Aqui está falando a respeito desse assunto da grande comissão, onde Marcos, na última lição, nós vimos ali a maneira como Marcos expôs, tratando do evangelismo. Agora Mateus, na sua explanação, ele mostra, ele enfoca o ensino da palavra. Não somente a pessoa ela tem contato com o evangelho, e agora a pessoa já recebeu o contato, já aceitou o contato evangelístico. Agora ela vai desenvolver o seu caráter cristão, o modus vivendi do cristão, onde que a pessoa adquire esse amadurecimento, esse fortalecimento, esse crescimento, desenvolvimento espiritual, é através do discipulado. E o tema de hoje está falando a respeito da urgência, e aqui nós vemos o que é discipulado. O tópico primeiro, que é discipulado, o tópico segundo vai falar sobre a palavra, comunhão e serviço, e para concluir, o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Quando falamos o que é discipulado, há muitos que confundem a expressão o que é ser discípulo, o que é fazer discípulo. Como falamos na última lição, o discipulado começa onde termina a evangelização. Primeiramente, são alguns pontos que precisamos aprender: o que é discipulado, como fazer discípulo e por que fazer discípulo. Essas três perguntas são fundamentais respondê-las para que possamos entender este ministério esquecido, deixado para trás, por assim dizer, no crescimento da igreja. Quando falamos em discipulado, o Senhor Jesus, aqui o nosso comentarista, ele traz aqui uma explicação, dizendo o que é a questão do discipulado. Ele diz o seguinte: é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Enfoca da grande comissão, fazer discípulo, e acrescenta que também a educação cristã é uma forma de discipulado. E nesta forma de discipulado inclui-se também o ensino teológico. O que é então
o discipulado? O discipulado é a transmissão de algo que está em nós transmitimos a outra pessoa. É passar algo de si a outrem. Isto é o discipulado. É dar-se, é entregar-se, é dar algo que está em nós a outrem, a outra pessoa, transmitir isto para outra pessoa. Como servos de Deus, nós transmitimos o conhecimento do Espírito Santo que em nós opera. A revelação do Espírito Santo que em nós opera, nós transmitir isto para outro. Isto é uma forma de discipular. Então, o discipulado é transmitir algo de si para outro. O que estou falando aqui está com base numa pequena revista que escrevemos há alguns anos atrás, onde implantamos esse trabalho de discipulado numa das congregações pelas quais atravessamos. Já fazem mais de 20 anos e ainda temos discipuladores nesta congregação fazendo discípulos. Algo que está no coração de Deus. Fazer discípulo é algo que está no coração de Deus. Então nós precisamos fazer discípulos. Como fazer discípulo? Então, discipulado é isso, a transmissão das revelações espirituais que temos a outra pessoa. Como fazer discípulo? O fazer discípulo é algo que não é tão fácil. Fazer discípulo não é algo tão fácil. Porque fazer discípulo demanda tempo. Demanda tempo. Se eu olhar para mim, desde quando aceitei a fé, passamos pelo grupo de jovens, fomos liderar jovens, trabalhar com visitas, trabalhar com evangelismo, envolvendo na obra de Deus, trabalhando nas coisas da igreja, até chegar o momento em que de assumir uma congregação, de pastorear. Isso demanda tempo. E esse demandar tempo, tudo isso faz parte de um longo período de aprendizado que nós vamos fazendo e desenvolvendo através da nossa vida, através da nossa caminhada cristã. Agora, fazer discípulo, não se faz discípulo em uma semana, não se faz discípulo em um mês, não faz discípulo em um ano. É preciso, para fazer um bom discípulo, para preparar aquele novo convertido e transformá-lo num discípulo, num ganhador de almas, demanda tempo. E muitas vezes gastamos um ano ou mais de um ano, ou até 2 anos, ou até 3 anos para formar um bom discípulo. Jesus, óbvio, é Jesus, é incomparável, inigualável, inquestionável, mas ele é o exemplo de tudo. Ele separou 3 anos e meio para formar 12 discípulos. Dos 12, um perdeu-se. Porém, esses 12 homens, esses 11 homens que permaneceram, e mais o acréscimo que veio através do apóstolo Paulo, foi o suficiente para mudar a história da humanidade. Mas ele foi Jesus. Ele foi Jesus. Jesus fez isso. Nós não temos condições, é incomparável. Porém, nós temos a responsabilidade. É possível fazer discípulo. E aqui, quando eu uso nessa palavra introdutória, é como fazer discípulo. É conduzir alguém às mesmas bases doutrinárias que recebemos. Fazer discípulo é conduzir alguém às mesmas bases doutrinárias que recebemos.
Nós conduzimos, introduzimos a pessoa nesta base doutrinária que cremos da nossa fé, dentro, obviamente, da palavra de Deus, como é a declaração de fé das Assembleias de Deus, toda ela firmada, focada dentro da palavra. E não só isso, isso é como fazer. Agora, mas não para aí. Nós temos que ensinar a pessoa a viver em obediência dos princípios bíblicos, tendo a Bíblia como alimento espiritual e uma fé genuína em Cristo Jesus. As pessoas, elas vêm as lutas, vêm as provas, vêm as adversidades, e nesses momentos as pessoas cambaleiam de um lado para outro, se preocupam, vêm as provações, e nas provações está o amadurecimento do cristão. Está o amadurecimento. Agora, aquele cristão que passou pelas águas, que está firme na igreja, quando vier a provação, e ele sendo acompanhado por um discipulador, ele vencerá aquelas batalhas, porque a Assembleia de Deus, como dissemos na última lição, ela é uma porta grande, que ganha muitas almas, mas tem uma porta de saída muito grande, perde muito também. Isso é natural, quem ganha mais perde mais, óbvio. Porém, nós precisamos estreitar essa porta de saída, e só tem uma rede eficaz para estreitar a porta de saída daqueles que entram pela fé e saem, é o discipulado. Nós temos que manter o discipulado ativo, manter com essa urgência, como diz aqui, o discipulado como uma urgência da igreja, para fecharmos nesta última hora a porta de saída, para que a igreja retome assim o seu crescimento. Nós precisamos entender algo, que no começo a igreja havia um alto índice de analfabetos, de pessoas pelas próprias circunstâncias e dificuldades econômicas vividas no Brasil, poucos estudavam, senão um grupo de privilegiados. Hoje mudou. Hoje você vai em qualquer lugar, em todos os bairros, por assim dizer, dependendo das regiões, você vai encontrar pessoas que já têm graduação. Nas nossas igrejas estão cheias de pessoas graduadas, pessoas nas mais diferentes áreas. E a pessoa, quando ela chega no Evangelho, ela quer algo mais forte, ela quer entender que existe alguns textos que às vezes requer alguma coisa, requer uma explicação mais acurada, mais centrada, mais profunda, mais explicada. Daí a grande necessidade do discipulado. Às vezes uma má interpretação de um texto, a má aplicação de um texto, pode-se perder uma alma, e daquela alma perder juntamente com ela uma família. Daí a importância e urgência do discipulado. E eu costumo ir mais além. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4 e no versículo 19, ele diz o seguinte: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Discipular é gerar uma alma para Cristo, é gerar no interior daquela pessoa o sentimento cristão, é gerar Cristo dentro da pessoa. Não é passar, na verdade, quando ganhar uma alma, é passar por um verdadeiro parto de almas, para você fazer um discípulo. Passar por um verdadeiro parto de almas. Porque o discípulo, ele precisa encontrar no seu discipulador disciplina, caráter, exemplo, não só em palavras, mas na vida. E hoje muitos querem fazer o discípulo, mas querem fazer apenas com a cabeça, mas não tem a vida.
E muitas vezes a prática, a maneira de viver, anula o que se fala. Este é um cuidado. Então, as igrejas, quando fazem um seminário de evangelismo, o que acontece? Muitas vezes faz o seminário de evangelismo, mas não faz um seminário de discipulados, de discipuladores, para acompanhar os novos convertidos. Uma coisa é consequência da outra. Vamos fazer um grande evangelismo, uma cruzada evangelística, glória a Deus, vamos fazer. Mas o que fazer? Primeiramente, vamos preparar. Onde vamos evangelizar? Qual local? Que tipo de pessoas que nós vamos alcançar naquela região? Porque existem regiões que o padrão social muda. E conforme muda o padrão social, muda o padrão, a forma de abordagem das pessoas. Isso está dentro do evangelismo. Agora, tudo bem. Estratégia evangelística. E qual é a estratégia para aqueles que vierem à igreja, que aceitaram a fé? Aí entra o discipulador, os discipuladores, que vão receber estas pessoas, cuidar desta pessoa como se cuida de uma criança recém-nascida, com todo cuidado, porque uma criança recém-nascida, dependendo da maneira como você manuseia, pode quebrar uma clavícula, pode deslocar um braço. Tem que saber pegar uma criança, porque ela está formada, nasceu, está viva, é um ser, porém é um ser ainda frágil, é um ser que pode morrer com pouca coisa. Então nós temos que tomar todo aquele cuidado com a criança. Isto é o discipulado. Todo cuidado com o novo convertido para que ele vá crescendo espiritualmente, como está lá em Pedro 3:18, crescei na graça e no conhecimento. Crescendo na graça e crescendo também no conhecimento. Porque é no discipulado é que a pessoa vai aprender a questão da leitura bíblica, a questão da oração, a questão de consagração, a questão dos jejuns, a questão de como ela vai portar-se, onde? De que maneira? Onde vamos encontrar isso? No discipulado. No discipulado. Quando fazemos o discipulado, então nós apresentamos à pessoa o que está aqui. Antes, 2 de Pedro, capítulo 13, o versículo 18. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Crescendo na graça e no conhecimento. Na graça, oração, jejum, leitura bíblica, meditação, santificação, santidade, crescer em santidade, crescendo na graça, mas também no conhecimento, através da palavra, porque a palavra de Deus, ela é poderosa, a palavra de Deus é viva, é eficaz, e para todos os questionamentos desta vida, deste mundo, há uma resposta na Bíblia Sagrada, e é essa resposta que vai fazer a diferença para o novo convertido. A pessoa, ele veio lá da engenharia, tem resposta para o engenheiro, para o químico, para o biólogo, para o advogado, para o médico, para todas as profissões, tem uma resposta aqui dentro da Bíblia, tem algo dentro da Bíblia que pode ser usado dentro da realidade do novo convertido. Então, fazer discípulo é transformar essa pessoa, é pegar ela desde pequena, ajudá-la no crescimento, no seu desenvolvimento espiritual, em todos os sentidos. E por que fazer discípulo? A primeira é o que é, a primeira pergunta, a segunda, como fazer, que acabamos de explicar, e a terceira forma, por que fazer. A terceira pergunta, por que fazer discípulo? Primeiro, não é um pedido, não é uma sugestão, é uma ordem. Deus deu essa ordem para Israel, lá em Deuteronômio, no capítulo 11,
em Deuteronômio, no capítulo 11, nós vamos encontrar o Senhor dando uma ordem ali a Moisés, aos filhos de Israel. Deus deu uma ordem. Nós encontramos no capítulo 11, no versículo 18: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em sua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Aqui está Moisés seguindo o comando de Deus, que Deus deu a ele para que ele pudesse transmitir ao povo, para ensinar os seus filhos. Foi uma ordem que Deus havia dado a Moisés, a Israel. O Senhor Jesus Cristo, ele deu essa ordem à igreja. Está aqui no nosso texto áureo: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide e ensinai. Muitas vezes nós ficamos apenas no ide e pregai, e nos esquecemos, a grande maioria esquece, do ide e ensinai. O que segura uma pessoa na igreja e a faz crescer, e a faz desenvolver espiritualmente, não é copiar, pegar uma cópia do mundo, uma cópia malfadada do mundo e implantar na igreja, fazendo aqueles cultos a meia luzes, uma balada na igreja com gelo seco. Isso é desvio doutrinário. Isso é desvio doutrinário, isso não salva, isso não dá cura para um jovem lá desta balada, da meia luz, do gelo seco, da fumaça. Ele saiu. De lá desta bagunça ele saiu. Ele veio agora para um outro ambiente, um ambiente de santidade, que vai levar ao céu. E esse ambiente de santidade não pode ser profanado. Ah, mas é jovem. E aí vem aquela clássica pergunta: e? É jovem? E? Ele tem que aprender a palavra. Ele tem que ser formado cidadão do céu, se é que quer ir para os céus. Nós não podemos pregar dois evangelhos. Um evangelho para o abastado e outro evangelho para o carente. Um evangelho para o jovem e um evangelho para o ancião. Que às vezes não importa o grau social da pessoa, o nível social da pessoa. Quem salva é Jesus, quem purifica dos pecados é Jesus, quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. E quem agracia e dá os dons, como nós vamos aprender no próximo trimestre, acerca dos dons espirituais e ministeriais, que é o assunto da próxima lição, do próximo trimestre. É maravilhoso esse próximo assunto que virá, que vai dar uma sequência ao que aprendemos aqui. E lá nós vamos aprender a questão dos dons, de como administrar esses dons. Os dons espirituais e os dons ministeriais também, como diferenciá-los. O Senhor Jesus, ele capacita, ele dá os dons. Ele dá os dons. Mas agora, o homem muitas vezes, ele trata o menos favorecido com uma barreira, um peso, um jugo pesado. E para o abastado, um jugo suave, mais leve, porque a pessoa ele tem uma boa profissão, ele foi agraciado aí, recebe um alto salário, logo tem um dízimo muito bom e vai ajudar muito nas finanças da igreja. Aleluia, ajuda, glória a Deus por isso. Mas qual é o valor do dízimo?
O valor de alguém que ganha 50 mil reais, o dízimo dele é 5 mil. 5 mil dízimo. E aquela irmãzinha faxineira que trabalha fazendo limpeza, fazendo alguma coisa aqui, outra ali, nem sempre consegue trabalhar e ganha ali seus, às vezes chega um mês ela ganha 400, 600 reais. Aí ela tira 60 reais e traz de dízimo e coloca na salva. Qual dízimo pesa mais? O de 5 mil ou o de 60? Para Deus tem o mesmo valor. Para o homem que vê com os olhos tem diferença, mas para Deus não. E para Deus, muitas vezes, até aquele menos vale até mais do que o outro, porque o outro tem abundância. Quem ganha 50, tira 5, ainda sobra 45 para passar o mês, mas quem ganha 600 e tira 60, sobra 540 para passar o mês. É diferente. Então não é assim. Nós temos a visão espiritual. A visão espiritual não está, não pode ser aquilatada pelo ganho, mas pela alma que está ali. É uma alma, não importa se é um bilionário, trilionário, ou se é alguém que depende da ajuda, da assistência social da igreja. É uma alma para Cristo. Jesus morreu por ambas. É entender o amor de Deus que está relatado lá em Efésios. A largura, o comprimento desse amor, a altura e a profundidade desse amor. Qual é a largura? Ele alcança a todos, ele alcança a todos. O comprimento, ele vai de eternidade a eternidade, o amor de Deus. Ele começa no céu, a sua altura e a sua profundidade desce até o inferno. Ô pastor, aí pegou pesado. Não, está na Bíblia. Pedro diz que ele desceu às partes mais baixas e pregou aos espíritos em prisão. Como o salmista já havia relatado lá atrás, que levou cativo o cativeiro. Paulo relata em Efésios capítulo 4, que ele desceu as partes mais baixas, levou cativo o cativeiro e deu dons para os homens. Nós temos um Jesus que fez discipulado. Isso foi o que ele ensinou à igreja em Atos 1:8, que ele disse que nós fomos chamados para isso: ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Deus evangelizou e também ordenou o discipulado, porque ele diz lá em Gênesis, no capítulo 18, versículos 17 e 19, quando ele vai destruir Sodoma e Gomorra, para tirar Ló dali, pela intercessão de Abraão, para retirar Ló daquela cidade, para que ele não fosse destruído ali, ele fala: ocultaria eu o que vou fazer do meu servo Abraão, visto que ele há de ordenar os seus filhos depois dele, para que me sirvam. Está em Gênesis capítulo 18, versículo 17 até o 19. Ali nós encontramos o próprio Deus testificando que o próprio Deus, ele já sabia que Abraão seria um discipulador. Isto é fazer discípulo. Agora tem as bases doutrinárias. Nós temos aqui a base doutrinária, nós temos aqui a declaração de fé das Assembleias de Deus, mas nesse pequeno esboço que fizemos, nós colocamos aqui 12 doutrinas básicas, para que o crente possa aprender a palavra de Deus, e quem segue isso daqui, certamente, não se desvia. Fazer discípulos é uma ordem do Senhor Jesus. Discipular é dar algo de si para alguém. Eu discipular. Fazer discípulo é levar alguém a fazer
o que eu faço. Quando eu discipulo, eu ensino o que sei. Estou discipulando. Quando eu faço discípulo, é quando eu levo esta pessoa, a quem discipulei, a fazer o que eu faço, ou além, ou da maneira, ou ensino ela a conduzir-se dentro da palavra de Deus, dentro do Evangelho, como deve ser feito. Muitas vezes, nós nos perguntamos, será que estamos discipulando? Será que estamos fazendo discípulos? Fica um questionamento, mas o Senhor nos chamou para isso. Assim nós falamos aqui, eu não segui a risca, eu não segui aqui a risca do que está no texto da nossa lição. Estou trazendo algo a mais pela experiência que eu já tenho vivido no ministério a respeito de discipulado. Porque o discipulado, eu tive o primeiro contato com o discipulado nos anos 80. E eu vim com essa, eu não era crente ainda, mas quando conheci a Cristo, nos anos 80 mesmo, conheci a Cristo, vim para a igreja com discipulado. E isto me levou a escrever algo, a implantar algo. Eu sei da importância desta lição, é muito importante. Você, professor, aluno, que ama a escola dominical, trabalhe para implantar um discipulado na sua igreja, trabalhe para implantar um discipulado, para crescer. O discipulado não é apenas fazer aquelas reuniões, alguns dias, para o batismo. Isso aí é uma instrução para o batismo. Agora o fazer discípulo vai muito além. Batismo não é o fim, é o começo. Até o batismo é aquela instrução para o batismo, é natural, tem que fazer, tem, glória a Deus por isso. Não pode parar, tem que fazer para o batismo, é necessário, porque é um crime espiritual. É um crime você pegar uma pessoa viva e sepultá-la. É crime, é homicídio. Agora, espiritualmente, você sepultar nas águas batismais alguém que não nasceu de novo, é crime espiritual diante de Deus. É necessário fazer sim a instrução para que a pessoa, ao descer as águas batismais, ela está inteirada do que é a doutrina da Assembleia de Deus, como tem que se comportar. Agora, o fazer discípulo é um caminho mais longo. Este é apenas a porta de entrada. Essa orientação, por assim dizer, esse discipulado para o batismo, isso é uma orientação, é a porta de entrada. Agora, depois do batismo, aí começa o genuíno e verdadeiro discipulado, para levar a pessoa no seu crescimento e desenvolvimento espiritual, para que ela seja uma ganhadora de almas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. E até a próxima lição, se Deus quiser.